Olá, amigos. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vocês que estão acompanhando lembram que nós vimos formação dos seres vivos, né? Estamos estudando isso aí no Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ver um tema tão interessante: povoamento da Terra. Adão. Qual é a visão espírita sobre Adão? Muitas vezes as pessoas nos perguntam como é que o Espiritismo vê a informação bíblica de Adão. E nós explicamos que os espíritos superiores nos informam que Adão é uma alegoria representando um determinado tronco do processo de evolução da humanidade. Ele não teria sido o primeiro habitante da Terra. Até porque, pelo texto bíblico, ele teria existido cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E por observar a própria evolução das civilizações, as informações fósseis, as informações antropológicas, bem antes desta data, já existiam civilizações organizadas no planeta. Então, Adão não poderia ter sido o primeiro ser vivente humano 4.000 anos antes de Cristo. Portanto, ele representaria, alegoricamente, um tronco, uma época, um período da evolução da humanidade. Kardec perguntou: a espécie humana começou por um único homem? A resposta foi muito clara: não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Em outro trecho, podemos saber em que época viveu Adão? A confirmação desse ser alegórico, segundo o texto bíblico, seria em torno de 4 a 5 mil antes de Cristo. Mas tem um comentário de Allan Kardec muito interessante. Olha o que é que ele diz: as leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham podido realizar-se em alguns séculos, caso o homem não existisse na Terra, senão a partir da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Foi aquilo que nós abordamos no início do nosso estudo hoje. Bem antes da data considerada para Adão, já existiam os fenícios, existia a sociedade babilônica, os assírios, enfim, diversos outros povos organizados e que os estudos da ciência comprovam terem existido há milhares de anos, bem antes da época datada para Adão. E quando nós estudamos Charles Darwin, nós verificamos que tudo na natureza, a natureza não dá saltos, é um processo que vai se organizando ao longo do tempo, de muitos e muitos e muitos milhões de anos. Então, já fica clara a posição da doutrina espírita, que é uma doutrina abraçada com a ciência, com o progresso da ciência. Agora vamos ver algo sobre a diversidade das raças humanas. Por que a gente encontra no nosso planeta raças diversas? Que na verdade hoje, atualmente, a ciência já não chama raças diversas, porque a raça é só uma, a raça humana. Anteriormente é que se dizia a raça negra, a raça branca, a raça amarela. Hoje já não se utiliza mais essa expressão. Mas vamos ver porque Kardec foi no século XIX e se empregava para as diversas cores da pele, se empregava a ideia de raças diversas. Então vamos lá. Na questão 52, Allan Kardec pergunta: de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Resposta: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se o mesmo com dois filhos da mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Bom, a questão moral depende da evolução de cada alma, de cada povo, de cada raça. E aí vai depender esses fatores do clima, a diversidade física, sobretudo, vai depender de clima, vai depender de costumes, né? Então, se tem alguns fatores a serem levados em consideração. O homem surgiu em vários pontos do globo? É a pergunta 53 de Allan Kardec. O ser humano surgiu em várias partes do planeta? Resposta: sim, e em diversas épocas. E essa é também uma das causas da diversidade das raças. Então você tem, é só a gente observar, quando a gente assiste documentários na TV, o urso polar, veja a constituição dele, a cor do pelo do urso, né, que vive nas regiões polares, concernente ao ambiente que ele vive. Já vindo mais para as regiões mais temperadas, você tem o urso cinza, o urso preto, diferente do urso polar. Isso vai obedecendo às necessidades de determinadas regiões da natureza.
Então, o ser humano, mais tarde os homens dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Então, a partir do instante, você vê que as descobertas científicas indicam, por exemplo, o surgimento do ser humano, até agora o mais antigo, na África, no continente africano, mas em várias partes da África. E aí nós tivemos também o surgimento também em outras regiões. E quando esses seres, para a sua busca de sobrevivência, interagiram com outros habitantes de outras localidades, fizeram brotar também novas raças, que era o que era empregado na época de Kardec, no século XIX. Né? Então vejam que a informação é sempre baseada no teor científico. Questão 53A. Essas diferenças constituem uma espécie distinta da raça humana? Claro que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto, o impedem de pertencer à mesma espécie? Então você pode encontrar uvas, né, de cores diversas, mas são uvas. A mesma coisa, são seres humanos de cor de pele diferente, mas são seres humanos. Então, o fato de termos algumas características diferentes não impõe a ideia de que são seres humanos diferentes, no sentido de não serem seres humanos ou uma raça distinta da outra. São seres humanos, apenas com cor da pele diferente, costumes diferentes e um processo evolutivo que pode diferir ao longo do tempo e da sua geografia. Questão última de hoje, 54. Se, pois, a espécie humana não procede de um só indivíduo, os homens devem deixar por isso de se considerarem irmãos? Resposta: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Creio que a pergunta de Allan Kardec foi baseada naqueles que estudam e seguiam a Bíblia literalmente, que, concernente à Bíblia, todos nós somos irmãos porque derivados de Adão. Né? E nós sabemos que o essencial é que somos todos criados por Deus. Então, o que o Espiritismo, os Espíritos Superiores respondem a Allan Kardec é que todos nós somos irmãos em Deus, que é a nossa força criadora, e que não devemos nos apegar ao pé da letra para tentar fazer-nos entender. É preciso que compreendamos que nós precisamos estar abraçados com as conquistas da nossa ciência. A antropologia, né, vem trazendo uma contribuição fenomenal para a gente compreender a presença do ser humano na face da Terra, que cada vez mais nós vamos entendendo que nós estamos no nosso planeta já há muito mais tempo do que nós acreditávamos. No próximo estudo vamos começar a falar sobre pluralidade dos mundos. Vamos falar sobre a Terra não sendo o único planeta habitado do universo. Um abraço e muita paz a todos.